Mas hoje eu gostaria de trazer uma breve reflexão para os irmãos, aqui no Salmo de número 1, Salmo 1, que ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse é um salmo didático. Ele traz muitas lições para as nossas vidas. E a lição principal que esse salmo nos traz é que há um grande contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Então, o objetivo principal do salmo é mostrar esse contraste que existe entre essas duas vidas, entre esses dois grupos de pessoas, os ímpios e os justos. Do versículo 4 até o versículo 6, o salmista, então, ele vai trazer algumas características e também o resultado da vida do ímpio. Ele diz que, primeiro ele fala sobre a característica do ímpio, e a principal característica que ele marca na vida do ímpio é a sua instabilidade. No versículo 4 ele vai falar disso. Ele diz que os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Então, a ideia da palha dispersa pelo vento é principalmente a ideia da instabilidade. Ou seja, são pessoas instáveis, são pessoas que não têm uma vida alicerçada de fato em Deus e na palavra de Deus. E no versículo 5, versículo 6, o salmista ele vai nos apresentar os resultados da vida do ímpio. Ele diz que eles não resistirão a um julgamento justo, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e também ele diz que eles não resistirão diante da verdade, versículo 5. Aliás, versículo 5 mesmo ele diz: nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos. E no versículo 6 ele diz então que eles perecerão, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a característica principal do ímpio é a sua instabilidade, e os resultados da sua vida é que eles não resistirão a um julgamento justo, eles não resistirão diante da verdade, e eles terão como resultado, então, eles perecerão, é o que diz aqui o nosso texto. Do versículo 1 ao versículo 3, e eu inverti a ordem de propósito, ele vai falar sobre a vida do justo. E ele apresenta duas características de um homem justo. Primeiro, essa pessoa que é caracterizada aqui no Salmo como justa, se desvia o seu caminho do mal. Então, a principal característica, uma das principais características, segundo o Salmo de um homem justo, é que ele desvia o seu caminho do mal. No versículo 1 ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele não anda no conselho dos ímpios, ele não age do mesmo modo que os outros ímpios agem, ele não é Maria vai com as outras, ele não vai no grupo daqueles que estão fazendo, praticando, ou que estão incentivando o mal. Às vezes é muito fácil, né, diante de influências, de amizade, nós acabarmos fazendo aquilo que é errado, levado então por outras pessoas que estão fazendo isso. Nós temos que ter uma vida alicerçada na palavra de Deus, no Evangelho, nos princípios da palavra de Deus, para que nós não sejamos então levados por aqueles, né, que fazem coisas erradas e intentam também, né, o mal. Muito bem, ele vai falar também aqui, né, que ele não se detém no caminho dos pecadores,
ele não participa de ações consideradas, né, pecaminosas, de ações que são contrárias à palavra de Deus, então essa pessoa não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele está falando de alguém, né, que não compartilha com as ações de pessoas que praticam o que é errado, de pessoas que vivem praticando coisas que não agradam a Deus. Então ele não se detém no caminho dos pecadores, não participa de suas ações, não pratica aquilo que é errado, porque alguém está fazendo, porque alguém está praticando. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não compartilha. O assentar-se aqui na roda significa compartilhar com pessoas ou com ações de pessoas que estão fazendo o que é errado. E, número 2, ele diz então que a vontade do Senhor, né, a segunda característica desse homem justo, é que a vontade do Senhor é o centro de sua vida. No versículo 2 ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele ama a palavra de Deus e ele estuda diligentemente, né, a palavra de Deus. Ele fala aí, essa é a principal característica dele. Então, o salmista aqui, né, ele vai falar de duas características do homem justo, né? Ele desvia o seu caminho do mal e ele não participa de ações, não pratica, né, ações que são contrárias à vontade de Deus. Essa é a primeira característica. E a segunda característica é que a vontade do Senhor é o centro da sua vida, né? Muito bem, depois de apresentar então esses dois grupos de pessoas, os justos e os ímpios, ou os ímpios e os justos, o salmista também vai falar de 3 resultados de sua vida de justiça. Falando então sobre o justo, ele diz que esse justo experimenta as bênçãos do Senhor na sua vida. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Ele recebe a aprovação do Senhor naquilo que ele faz, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, e o seu destino repousa seguro nas mãos do Senhor. Ele não teme nada, porque ele está certo de que o Senhor conduz a sua vida, e o Senhor dirige então a sua vida para aquilo que é o melhor. Seu destino repousa seguro nas mãos do Senhor, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, ele diz. Então, nessa breve reflexão no Salmo de número 1, nós vimos que nós podemos notar aqui que há um grande contraste, né, entre a vida do justo e a vida do ímpio. A vida do ímpio é marcada pela instabilidade e os resultados são trágicos. A vida do justo é marcada pela paz e pelas bênçãos do Senhor. Então, o desafio do salmista é que nós trilhemos pelo caminho da justiça, da bondade, da misericórdia, do amor, e que nós não trilhemos pelo caminho da maldade, pelo caminho daqueles que fazem e procedem de maneira contrária à vontade de Deus. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter esse salmo como norteador da nossa vida e que possamos manifestar na nossa conduta a justiça e não a impiedade. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos, os irmãos e irmãs.